Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à sua igreja em Corinto, a igreja de Jesus, capítulo de número 11, versículo de número 1, apenas um versículo para a nossa meditação, algo preparado do céu aqui esta noite para nossas vidas. Quem encontrou, diga amém. Está dizendo assim, capítulo 11 de 1 Coríntios: sede, pois, meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? Diga para os irmãos: seja imitador de Cristo. Esta noite o Senhor vai falar com você, vai falar com teu espírito, e depois dessa noite tudo vai mudar. Você não vai ser mais o mesmo, você não vai ser mais a mesma, você passará a ser alguém mais usado nas mãos do Senhor. Se você crê nisso, irmão, aplauda Jesus bem forte e bem alegre aqui esta noite, porque Deus tem uma palavra aos nossos corações. Os irmãos assentam em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite tão maravilhosa. Queridos, eu peço a atenção dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, ao tempo que nós vamos aqui estar falando da palavra de Deus, e é necessário que os irmãos atentem um pouco a vossa atenção para o texto que será ministrado aqui esta noite. Por esses dias o Espírito do Senhor me dava inspiração acerca desta palavra. O Espírito Santo de Deus me visitava e me ensinava algo acerca desta palavra. E hoje nós poderemos aprender algo aqui de Deus, algo que vai mudar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero pregar nessa noite sobre o tema seguidores de Cristo ou imitadores de Cristo. Este é o tema da mensagem desta noite: imitadores de Cristo. Quando olhamos para o capítulo de número 11, Paulo está ensinando e fazendo parte de ensinar a sua igreja. Você sabe perfeitamente, meu amado e meu querido, que a igreja de Corinto foi uma das igrejas que mais trouxe alegria no coração de Paulo, porque esta igreja, dentre que as Paulo abriu, que Paulo fundou, esta igreja foi a única que possuiu os 9 dons espirituais. Então você pode imaginar a dimensão que era o culto desta igreja, você pode imaginar como eram os cristãos desta igreja. Mas o apóstolo mesmo começou a perceber que os irmãos de tanto poder, de tanta graça, começou a dar alguns deslizes. Qual é? Estava lhe faltando uma orientação. Então Paulo, ele resolve começar a escrever a carta para esta igreja. É uma carta doutrinária, é uma carta de ensinamento. Paulo vai passar para esta igreja a visão que Cristo lhe deu, e Paulo começa a ensinar esta igreja no capítulo de número 1 e o versículo de número 27. Paulo está mostrando para a igreja de Corinto que Deus escolhe as coisas que não é e coloca aqueles que parecem não ser. Ou seja, Paulo está dizendo que o nosso Cristo, ele inverte toda a lógica. Ele pega aquele que não tem aparência e confunde aquele que se acha ter aparência. E Paulo começa a ensinar esta igreja de um modo tão grande, meu amado, que ele mesmo vai dizendo no capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Paulo ensina esta igreja acerca do Espírito Santo, e Paulo diz assim no versículo 16: não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Paulo está dizendo: vocês têm o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser a prioridade da igreja, o Espírito Santo tem que ser o canal da igreja. A igreja pode ser a melhor igreja que for, a igreja pode ter todos os dons que for, mas se a igreja não tiver o Espírito Santo, não é válido, não é compensativo. Então Paulo ensina isto, meus irmãos: vocês têm o Espírito Santo, vocês possuem o Espírito Santo. Aí Paulo começa a correr ensinando o capítulo de número 6 de 1 Coríntios, o versículo 12. Paulo está dizendo assim, que todas as coisas são lícitas para esta igreja, mas nem tudo convém, porque algum dos povos estava entrando em contradição do que podia, do que não podia. Então Paulo chama a atenção na carta e está dizendo: pessoal,
pessoal, é o seguinte: nós podemos fazer todas as coisas, mas nem tudo são lícito para que nós possamos fazer. E Paulo começa a ensinar com aquele amor de apóstolo, ele começa a doutrinar esta igreja. Eu imagino a igreja de Corinto lendo a carta, prestando bem atenção nas palavras que o seu apóstolo, que o seu pai na fé haveria escrito. O capítulo de número 10 e o versículo de número 12, Paulo ainda continua ensinando esta igreja, que esta igreja precisa se preocupar consigo mesmo, porque Paulo está dizendo assim no capítulo 10 e o verso 12: olha, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Paulo está dizendo: ninguém está seguro na obra de Deus, todos nós precisamos estar bem alicerçados. O que Paulo estava ensinando era o seguinte: gente, observa a sua vida, procura consertar-te a cada dia mais, olha aí, vê se não tem um buraco no muro, vê se não tem uma brecha, porque vocês podem estar aqui em cima, mas amanhã vocês podem estar aí embaixo. Olha a visão de Paulo, irmão. Paulo está se preocupando com esta igreja, a chegar ao ponto de dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Olhe para seu irmão, diga assim para ele: nós precisamos ter uma preocupação com a nossa vida. Diga para ele: nós não estamos a seguro. Fala para ele: nós não somos 100% na obra de Deus, é necessário nós estarmos atentos. E Paulo parece que quando chega no capítulo de número 11, algo chama bastante a minha atenção, porque de todos os ensinamentos que o apóstolo tinha dado para essa igreja, agora no capítulo 11 o apóstolo resolve, parece que de uma vez por toda, resumir toda a sua literatura, todo o seu ensinamento em uma só palavra. Ele chama a atenção da igreja e diz assim: pessoal de Corinto, eu tenho uma informação para vocês, sê pois meus imitadores, como também eu fui de Cristo. Isto me chama a atenção. Paulo está dizendo assim: olha para a minha vida, olha para o que eu estou sendo, porque isto que eu estou sendo hoje, eu segui os passos do nosso Cristo. Paulo estava dizendo assim: pessoal, hoje em dia vocês podem admirar da filosofia que o Senhor me deu, do conhecimento, da autoridade, da graça que o Senhor me deu, mas tudo isso é porque eu aprendi a imitar a Cristo. Isto aqui que chama minha atenção. É bem verdade, meu querido, que a palavra imitar dentro da Bíblia significa copiar, significa modelo, aquele que substitui, aquele que se torna igual. Mas é interessante nós pautarmos isto aqui, que a palavra imitar também, em outro sentido, significa ser plágio. O que é ser plágio? Ser plágio é alguém que se torna cópia de outro alguém. Sendo ser humano, a pessoa passa a adquirir as mesmas características de outro ser humano. E quando nós somos plágio dentro da igreja, nós desvinculamos pelo menos 3 coisas dentro da Bíblia. A primeira coisa é quando você se torna um plágio, quando você se torna alguém que copia a mensagem dos outros. Eu não estou dizendo que você não vale a pena se inspirar em alguém, não é isso que eu estou dizendo, mas herdar a característica de outra pessoa, herdar a identidade de outra pessoa, isto não é bíblico. A primeira coisa é quando nós copiamos, nós desnaturalizamos a nossa chamada. Como assim, pregador? O nosso Senhor Jesus deu um dom para cada um, deu uma chamada para cada um de nós temos um dom. O Senhor colocou dentro do nosso coração uma chamada, um dom. Então você tem uma característica a qual o seu outro irmão não tem. Você pode ter o dom de orar, o seu irmão não tem. O seu irmão pode ter um dom de louvar e você não tem. Mas todos nós temos uma função, uma obrigação na obra do Senhor. A segunda coisa é quando você se torna um plágio, você desonra a Deus. Por quê? Você está dizendo que Deus não tem poder de levantar outra pessoa e por isso você está copiando. E a terceira coisa, quando nós se tornamos um plágio do ser humano, nós estamos desvinculando o ministério de Cristo. Como assim? Somos o tempo de Jesus, mas nós vamos imitar o Senhor Jesus, mas já somos do tempo de Paulo. Eu não posso imitar a Paulo, porque nós vamos desvincular. O Senhor nos deu uma chamada e nós devemos prosseguir em busca desta chamada. Mas o interessante disso aqui é que Paulo está dizendo: pessoal, sede pois meus imitadores, como eu também fui de Cristo. Paulo está dizendo: analisa a minha vida, vê bem a minha vida, olha só para meu ministério, olha só para a minha chamada. Eu não tenho seguido os passos do meu mestre Gamaliel,
Gamaliel, eu não tenho seguido os passos do meu professor, aleluia, que muito me ajudou na obra do Senhor. Não, eu estou sendo um exemplo vivo de Cristo. Paulo está dizendo que nós devemos, a igreja deveria passar a seguir aos conselhos dele, porque ali estava um verdadeiro apóstolo do Senhor, um homem verdadeiramente de Deus. A Bíblia mesmo nos fala isso no livro de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo passava, aquele que tocava na sua vestimenta já era sarado. Olha a intimidade deste homem com Deus. Ele está dizendo: é necessário a igreja ficar alerta. Olha só para a minha vida e vocês vão ver o que eu tenho feito para copiar a Cristo. E o que chama a minha atenção dentro da Bíblia, meu amado, é que o apóstolo Paulo, ele não está enfatizando aquilo que ele aprendeu com o homem, mas ele está sim colocando aquilo que ele aprendeu com Jesus, aquilo que foi lhe ensinado através da fé. Se existe a maior escola, é chamado a igreja. Na igreja você aprende muito, na igreja você aprende a lidar com as pessoas, na igreja você aprende a conversar, na igreja você aprende a perdoar, na igreja você aprende a adorar a Deus, na igreja você aprende a chegar perto de Deus, na igreja você aprende a adorar a Deus, na igreja você aprende a agradar a Deus. A igreja é o maior centro de ensinamento que sempre existiu na face da terra. Era isto que Paulo estava dizendo: o meu ensinamento eu recebi do maior professor que nunca reprovou em alguma matéria. O nosso professor, ele é tão grande que ele conseguiu fazer o mundo em 7 dias. E Paulo está dizendo: eu aprendi com ele. Sabe com quem eu aprendi? Eu aprendi com um professor que ele é tão maravilhoso que ele pisou no meio do Mar Vermelho e o Mar Vermelho se abriu em 2 partes. Ei pessoal, o nosso professor que eu estou dizendo, ele é tão poderoso que ele entrou dentro de uma cova e fechou a boca de um leão para não matar o servo dele. O meu professor é tão maravilhoso que ele entra dentro de uma fornalha e não deixa o fogo consumir o povo que estava adorando. E Paulo está dizendo: você é meu imitador, porque o que eu aprendi, eu não aprendi da terra, eu aprendi do céu, e as coisas do céu não têm prazo de validade. Você pode se formar em uma faculdade hoje, você pode crescer nos parâmetros da vida, mas vai chegar um momento em que você vai ter que convalidar o seu curso, em que você vai ter que renovar o seu curso que você fez. Mas a obra de Deus é totalmente diferente. Aquilo que Cristo nos ensina nunca vai ter prazo de validade. Basta eu e você mantermos a locomotiva andando, não pode parar, não pode estacionar. Então a obra de Deus não tem prazo de validade. O ensinamento do nosso Cristo não tem prazo de validade. E é interessante estar aqui que Paulo está dizendo: ser os meus imitadores, como eu também fui de Cristo. E o que chama a minha atenção é que, se nós formos olhar para dentro da Bíblia, qual foi o tipo e o modelo que Jesus nos ensinou a como nos comportar, a que testemunho o Senhor nos ensina. É tão maravilhosa a Bíblia que, se nós formos ver, eu quero nessa noite mostrar pelo menos 2 lições que Paulo segue o exemplo de Cristo, e que a igreja do Novo Testamento, a igreja do século 21 também deve abordar. Porque uma pessoa, um pessoal, há um tipo de gente que diz assim: não, o que foi dito no Antigo Testamento era para o Antigo Testamento, não vale mais para hoje. Nada disso. A Bíblia se renova dia após dia. A palavra de Deus não tem prazo de validade. Aí tem gente que diz: não, o que Paulo diz lá atrás foi para o povo lá atrás, hoje em dia não tem nada a ver, porque nós caminhamos pela nossa teologia, hoje em dia pelos nossos entendimentos, é pela nossa filosofia. Eu quero chamar a sua atenção que tudo quanto está escrito na Bíblia é um livro que se renova dia após dia, seja no Antigo ou no Novo Testamento. A palavra serve para a geração desse tempo. Deus não iria deixar nada dentro da Bíblia se não fosse para servir para a nossa vida. Então vamos quebrar o monopólio desta noite, irmão, de ficar pensando que quem é
dito no Antigo Testamento fica para lá. O que Deus falou 2000 anos atrás ainda continua servindo para a nossa vida. O que Ele falou no Novo Testamento ainda é lição para a minha vida. Eu não posso ficar preso nesse mundo de achar que Deus não fala, porque Deus ainda fala. Hebreus capítulo 13, o verso 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não entendeu? Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ei, no Antigo Testamento Ele criou o mundo, Ele era o mesmo. Ele tirou o povo do Egito, Ele era o mesmo. Ele passou no Mar Vermelho, Ele era o mesmo. E Jesus Cristo é o mesmo hoje. Hoje Ele é o Salvador da nossa alma, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, que perdoou o meu pecado, o seu pecado, e eternamente que voltará para buscar a sua igreja e pisará na cabeça de Satanás e pisará na cabeça da serpente. Então vale a pena adorar. Diga para o seu irmão: Jesus é o mesmo, Jesus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Quem está mudando é a igreja, quem está mudando é o povo. Jesus é o mesmo, Ele continua sendo o Salvador, Ele continua sendo o mesmo. E nós vamos analisar que quando Paulo disse assim: sede pois meus imitadores como eu também fui de Cristo, Paulo está dizendo: eu quero que vocês aprendam pelo menos lições que eu aprendi com meu Jesus. E a primeira lição que eu quero nessa noite citar é que Paulo aprendeu que o amor de Deus, ou seja, amar as pessoas, foi o primeiro ensinamento, foi o primeiro conselho que Jesus sempre deu. Deixa eu chamar a sua atenção. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando estava entre nós em carne, o nosso mestre sempre alcançava multidões. Não era só por causa da sua sabedoria, não era só por causa dos seus ensinamentos maravilhosos, não era só porque ele curava. Quando Jesus pregava, a palavra de Jesus era tão gostosa de se ouvir, que todo mundo que ouvia de longe tinha vontade de estar perto de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um amor no coração. Jesus aprendeu a amar as almas. E o amor de Jesus é tão lindo, é chamado amor ágape, o amor incondicional. E Jesus começava a pregar, mas a palavra dele saía com tanto amor, a palavra dele saía com tanta beleza, que podia o cidadão estar no pecado que fosse, o cidadão se arrependia, porque não era só uma palavra dotada de ensinamento, não era só apenas um milagre. Aquele que falava tinha um amor tão grande que todo mundo queria estar perto de Jesus. É por isso que muitas pessoas chegavam perto do Senhor, não é porque eram pessoas interesseiras, não. Muitas das vezes as pessoas sentiam uma paz no coração, porque quando Cristo falava, Cristo alcançava as vidas através do seu amor, através da paz que as pessoas colocavam no coração. E a mesma Bíblia diz isso aqui, Mateus capítulo 22 e o versículo de número 37, que os fariseus chegaram até Jesus e disseram: Jesus, é o seguinte, o Senhor está andando dizendo por aí que o Senhor é o maior pregador da história, que o Senhor está arrebentando aqui em Israel. Eu quero te fazer uma pergunta, deixa eu ver se o Senhor sabe qual foi o maior mandamento que Moisés deixou. Aí quando pensaram que Jesus iria não souber sair disso aí, o Senhor olhou para ele e disse assim: o mandamento são 10, mas eu quero resumir aqui nesta noite, aqui nesse dia, em 2 só. Quais são, Senhor? O primeiro: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Amar a Deus é a primeira coisa que a igreja precisa aprender. Amar a Deus é a primeira coisa que esta geração precisa aprender. A segunda coisa: amará o teu próximo como a ti mesmo. Olha só que Jesus está mostrando, o Senhor está provando para aquela geração que nenhuma obra missionária é concluída se não tiver amor, primeiro em Deus e segundo no próximo. Uma igreja que não ama, ela não se preocupa com as pessoas afastadas. Uma igreja que não ama a Deus, ela não se preocupa com aqueles que estão lançados lá fora. Uma igreja que não ama a Deus, ela só se preocupa com seus status, ela só se preocupa com a sua galeria. E isto não é uma característica de igreja que Cristo tem deixado. O Senhor nos prova que é necessário ter amor.
E ele diz para os fariseus: a primeira coisa, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a mesma Bíblia disse aqui, querido, que a palavra amor na Bíblia significa afeição. O que é afeição? Afeição significa inclinação para outra pessoa. A palavra amor significa afeição. O que é afeição? É a inclinação para outra pessoa. Jesus disse que é necessário amar a Deus e também amar teu próximo. Agora escute, porque vai apertar uma revelação do céu. Se eu falo que eu amo a Deus, eu preciso cumprir a palavra amor. A palavra amor, vou repetir, significa afeição e inclinação para outra pessoa. Tu não está entendendo? Eu vou te explicar. Se eu falo que eu amo a Cristo e venho para a igreja e fico procurando modelos para adorar a Deus, eu não amo a Cristo de verdade. Porque se eu amar a Deus, eu tenho que cumprir, Odair, o mandamento da Bíblia. Qual é? Inclinação para uma pessoa a qual está toda a autoridade. Então quando nós chegamos na igreja, a melhor forma que tem de você demonstrar o seu amor por Deus é se inclinando diante dele, é se dobrando diante dele, é estando diante dele, é estar prostrado diante dele. A igreja só vence se estiver prostrada. A igreja só vai triunfar se estiver prostrada. Há uma geração com o joelho de ferro, não se dobra mais o joelho para falar com Deus. Chega no culto, a primeira coisa é sentar, a primeira coisa é beber água, a primeira coisa é olhar quem chegou, a primeira coisa é ver que o pastor chegou. Não se inclina, não se dobra diante do Senhor. Quando nós dobramos o nosso joelho ao chegar na igreja, você está dizendo no mundo espiritual: Jesus, o Senhor é meu mestre, o Senhor é a minha vida, o Senhor é tudo para mim. Deixa eu lhe dizer nessa noite qual é o tipo de inclinação que nós temos tido com Deus. Se nós amamos a Deus, nós devemos nos inclinar diante de Deus, devemos prostrar o rosto. Lamentação, capítulo de número 3, o profeta Jeremias disse assim: coloca a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Ou seja, quer falar com Deus, quer chegar até o trono de Deus, aprenda a amar. Como é que eu amo a Deus? Se inclinando. Ora, vai falando com Deus, vai conversando com Deus. Você de joelho fica mais forte, você de joelho fica mais valente, você de joelho fica mais grande. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Eu vou anunciar coisa grande que você não conhece, mas Deus só revela, Deus só levanta quem aprende a se prostrar, quem aprende a estar de joelho. Quem não fica de joelho não conhece a alegria do Senhor, não conhece aquilo que o Senhor tem para esta igreja. Aleluia. Xarabandaga semindaia sória. Nós queremos entrar no reino de Deus, vamos nos prostrar. Devemos aprender a amar ao nosso Senhor. A igreja perdeu o sentido de amar. A palavra amar, tem pessoa que leva assim: não, eu já amo a Cristo, eu estou todo dia na igreja, eu canto na igreja, eu prego na igreja. Aí quando chega na igreja, irmão, é desreverenciado. O Senhor chega na igreja, ele fica olhando da glória, dizendo: olha lá, anjo, a minha serva chegou, eu quero ver se ela me ama. Aí você chega, você não conversa com Deus. Aí você chega, você já chegou com seu coração longe. Lembra de Mateus capítulo de número 13, o verso 8: esse povo aí me honra com lábios, mas o coração está longe de mim. É necessário nós se dobrar diante do Senhor. Aí tem um povo que diz assim: eu não preciso me dobrar, eu não preciso orar, porque Deus conhece o meu coração. Deixa eu te dizer uma coisa: quando alguém pergunta se você gosta de algum presente, é lógico que você vai dizer que gosta de ganhar presente. Todo mundo gosta de ganhar presente. Mesmo a pessoa sabendo que você quer, ela ainda faz um suspense, embrulha num papelzinho e vai até você. Você já sabe o que é, mas ela fez questão de colocar num papel melhor
embrulhou, e você já vai com aquela alegria para desembrulhar. Assim é Deus dentro da igreja. Deus já sabe o que você vai pedir, o Senhor já sabe qual será a oração da noite. Mas se tem uma coisa que Ele gosta, é de ver você prostrado, é de ver você orando, é de ver você adorando, é de ver você pedindo. Ele vai dizer assim: eu já sabia que tu ia pedir isso, mas só porque você se inclinou, tu está chamando a minha atenção, irmão. É por isso que não estou entendendo porque Deus está levantando muita gente. É porque Ele chega dentro da igreja e se dobra. Adore a Deus, se tu puder, adore a Deus. Inclina diante dele agora, dobra teu joelho diante dele agora, irmão, e tem encontro com Jesus. Sede, pois, meus imitadores, como eu também fui de Cristo. Então qual é a primeira imitação, Paulo? Amar. Amar é necessário. Se eu não aprender a amar a Deus, se dobrar diante dele, eu nunca vou conseguir nada. E o amor é uma virtude tão grande que você vê no dia de hoje. Marido mata a esposa por ciúme. Não é amor. O ciúme é uma doença psicológica. Pessoa que mata o outro é chamado ciúme patológico. É um ciúme doentio. Hoje eu estava acompanhando uma reportagem em uma televisão de um casal de idoso, um de 103 anos e outro de 90 anos. Você sabe quanto tempo de casado? 70 anos eles tinham de casado. O homem com 103, a mulher com 90 e com 70 anos. Aí entrevistaram a mulher, a senhora, e perguntaram assim: a senhora ama ele? Ela, abraçadinho nele, começou a chorar e disse assim: eu quero ir embora depois dele, porque se ele for embora e eu ficar, quem vai cuidar dele lá? Quem é que vai zelar dele? Você vê que o amor faz coisas na nossa vida. O amor faz você mudar tudo, a opção de vida. O amor que você tem faz você ser outra pessoa. E ali nós podemos ver o que era verdadeiramente o amor. E Paulo ensina mais em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo de número 4, que o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor é pacífico, o amor tudo suporta, o amor tudo padece. Quem ama não abandona, quem ama não abre mão, quem ama não larga por nada. Tu está entendendo o mistério, irmão? Porque tem um povo hoje em dia que está passando uma provinha de nada, e a primeira coisa que pensa: eu vou largar de Deus. Isso não é amor. Você estava apaixonado. Apaixonado é momentâneo, agora amor é para sempre. Porque temos uma geração que só, aleluia, só aprendeu a apaixonar por Jesus, não aprendeu a amar. Eu conheço uma geração que é uma geração toda diferente. A geração da igreja primitiva estava passando por prova, perseguição, morte. Se não parar de pregar, eu vou te matar. Então pode me matar, porque eu aprendi a amar a Cristo. Eu não vou abrir a mão de Cristo. O amor tudo suporta, o amor tudo suporta. Então jogue a tua mão para cima e adore a presença de Deus. Porque se tu ama Cristo, você não vai largar de Cristo, você não vai abandonar a Cristo, você não vai decepcionar a Cristo. Se você ama Ele, faz uma declaração de amor, joga a mão para cima, adore a presença dEle, adore a presença dEle, adore a presença dEle, adora a presença dEle. Se nós amamos a Cristo, eu não vou abandonar Jesus, eu não posso abandonar Jesus. Sabe por quê? Porque eu tenho uma certeza que se eu passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo, meu amado. Jesus nunca te decepcionou, Ele não pensou duas vezes para morrer na cruz do Calvário. Agora por que que nós vamos desistir de Cristo? Eu não desisto, eu não desisto. Eu aprendi a amar, eu aprendi a me inclinar. Eu vou dobrar, eu vou dobrar, eu vou dobrar meu joelho diante dele. Eu vou dobrar e vou clamar a presença. Aramanaia semicanturaia. Eu estou doido de Deus aqui esta noite, irmão. Levante a mão que eu vou profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus que toda anemia espiritual, tudo aquilo que tem provocado fraqueza espiritual pela tua vida, aquela dúvida que você tinha, a partir de hoje vai cair por terra, vai embora em nome do Senhor. A igreja vai voltar a amar a Cristo, a igreja vai voltar a se prostrar, a igreja vai voltar a se prostrar, a igreja vai voltar a se prostrar. Se tu crê nesta palavra, receba de Deus aí. Receba!
Deus, adore. Isso aqui é profético. Meu Deus. Eu não sei o que você tem sentido por esses dias. Eu não sei o que você tem pensado em voltar para trás, mas em nome de Jesus, se você estava pensando em voltar para trás, decepcionar a Jesus, em nome de Jesus, esse pensamento vai mudar a hoje. Você vai voltar a ter intimidade com Deus. Você vai voltar a bater na porta do céu. A sua oração vai voltar a entrar dentro do trono de Deus. Então, em nome de Jesus, irmão, saia daqui crendo, cheio, pisando na cabeça da serpente. Saia daqui nessa noite vitorioso, porque Deus resolveu lhe dar a sua vitória. Seguidores de Cristo, amarás o Senhor teu Deus. Se eu amo a Deus e não me inclino diante de Deus, eu não amo a Deus. E o pior vem agora. Se eu amo a Deus, me inclino diante de Deus e não gosto do meu irmão, eu não amo a Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 20, que se nós dissermos que amamos a Deus, a quem nós não vemos, como nós poderemos amar o nosso irmão que está todo dia do nosso lado? Se você diz que ama a Deus que você nunca viu, como é que você vai amar alguém do seu lado que você vê todo dia? Então é necessário nós aprendermos a amar o nosso próximo. A igreja precisa ter comunhão, porque uma igreja desunida não cresce. Você sabia que a falta de perdão barra seu ministério? Você sabia que por falta de perdoar, homens que têm chamado para pastorear não conseguem chegar no chamado, porque não aprendeu a perdoar? Você sabia que tem mulheres com um chamado fortíssimo dentro da igreja e não consegue alcançar o auge, porque não aprendeu a perdoar? Ainda tem mágoa, ainda tem rancor. Mateus capítulo 5, versículo de número 21. A Bíblia diz assim, que se eu tenho alguma coisa contra meu irmão, eu devo deixar a minha oferta ali no pé do altar de Deus, ir até meu irmão e reconciliar com ele. Se eu não reconciliar com ele, Deus não vai receber a minha oferta. Jesus estava ensinando que para haver louvor dentro da igreja, para haver uma pregação, para haver um crescimento, é necessário a igreja se reconciliar. É necessário a igreja atar aliança e termos comunhão um com os outros, porque senão não vai ser possível. Você vai louvar e o seu louvor não vai até Deus, porque você está barrando o seu louvor. Você vai pregar, mas Deus não vai receber a tua pregação, porque o que você está fazendo é errado. Você está degladiando com a carne. E Paulo diz assim em Efésios capítulo 6 e verso 10, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A luta da igreja deve ser contra os espíritos que rodeiam as hostes espirituais. Enquanto a igreja estiver perdendo tempo com esse negócio de quem está cantando mais, de quem está pregando mais, o diabo vai levando alma para longe. Enquanto a igreja estiver preocupada como é que vai crescer, como é que vai prosperar, o diabo está levando alma para fora. Mas a partir do momento que a igreja se levantar e começar a dar mão e lutar contra os espíritos, não vai ter demônio capaz de ceifar a vida nesta cidade. Não vai ter espírito nenhum capaz de parar a sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Lucas 10:19 que Jesus já deu poder e autoridade para pisar em serpente e escorpião. Então a autoridade já está liberada. Já está liberada a autoridade. Diga bem alto: Jesus já me deu autoridade. Jesus já me deu autoridade. Jesus já deu autoridade. Jesus já deu autoridade. Então chega na sua casa hoje, irmão, e profetiza lá. Estende a sua mão, diga: Deus, eu não aceito. Muda esse cativeiro, muda o quadro dessa história, porque a autoridade já foi dada na mão da igreja. É necessário seguirmos a Cristo, seguidores de Cristo. Primeiro, devemos amar. A segunda coisa que Paulo disse é: depois, meus imitadores, como eu também fui de Cristo. Paulo está enfatizando que todo aquele que deve imitar a Cristo, ele deve trazer sobre si a diferença em atitudes e comportamento.
Jesus sempre foi interrogado. João capítulo de número 8, os fariseus começaram a interrogar Jesus. O Senhor é desde Abraão, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é o maná do deserto. E Jesus sempre mostrou comportamento e boa conduta, porque o Senhor nunca ganhou nada em discussão. Jesus nunca discutiu com ninguém. Jesus ia para a Bíblia, e na Bíblia ele ganhava. Jesus nunca perdeu para ninguém. Jesus nunca precisou ele usar a força, o sobrenatural, para tentar ganhar ninguém. Teve um dia que João entrou dentro de uma aldeia de samaritanos para pregar e não receber a pregação de João. Ele sai revoltado de lá de dentro e fala assim para Jesus: Senhor, tem dó não, faz como fez Elias, manda fogo, mata tudo. Jesus diz: calma aí, João, eu não resolvo nada com violência, eu sei como ganhar, eu sei como me portar. Lembra daquele dia que o Senhor, que um pai levou seu filho para os discípulos expulsar os demônios, e os discípulos não conseguiram expulsar. Então o pai vai até Jesus e diz: Jesus, eu falei para os seus discípulos expulsar o demônio, e eles não puderam expulsar. Aí o Senhor chamou os dois e disse: Pedro, como é que tu faz isso, Pedro? Tem demônio que só sai com jejum e com oração, porque o Senhor sempre resolveu tudo certinho. O Senhor sempre soube ganhar vidas. O Senhor sempre foi pelo caminho da palavra. Então, se tem uma coisa que o Senhor nos mostra, é como o Senhor ganhava vida. O Senhor sempre ganhava vidas, e através do seu testemunho, as pessoas reconheciam quem era verdadeiramente Jesus. Então, se eu tenho que imitar o Senhor, está aqui dentro da Bíblia, enclausurado. A Bíblia diz assim, em João capítulo de número 14, versículo de número 12, que se nós cremos em Cristo, faremos as mesmas obras que o Senhor fez. E olha só, faremos ainda maior, porque Jesus foi para o Pai e nos deixou o Espírito Santo. Agora eu te digo, uma igreja que imita Cristo, ela deve seguir o exemplo de Cristo na palavra. Como? Ganhando vidas, salvando vidas, projetando vida. A igreja que imita Cristo não pode permitir que muitas pessoas acabam morrendo na depressão, que muitas pessoas acabam cometendo suicídio e até mesmo homicídio. Por que é que os nossos cultos estão parando de acontecer milagre? Porque a igreja tem parado de imitar a Cristo. O alvo da igreja agora não é mais alma. O alvo da igreja parece que mudou. A igreja do Antigo Testamento, a igreja primitiva, sempre se preocupou em ganhar almas, tratar das feridas, tratar dos pobres, aqueles que não tinham a graça, aquele que não tinha a presença do Espírito Santo. E passado 2015 anos, o alvo da igreja mudou. A igreja de hoje não procura alma. A igreja de hoje procura holofote. A igreja de hoje não procura salvação de alma. A igreja de hoje procura reunião de empresários, porque o que compensa dentro da igreja não é a vida do irmão que está arrebentada, é o dízimo do empresário que vai levantar a igreja. Então é necessário fazer reunião. Aí eu te digo, o que esta igreja está sendo de Cristo? Imitadora ou está sendo uma fraudulenta? Alguém que parece ter a aparência de Cristo e não tem a aparência de Cristo. Eu quero profetizar sobre a minha geração hoje, que vai voltar a acontecer milagre nos cultos. Eu não aceito os cultos ser o mesmo. Eu creio em nome do Senhor, irmão. Levanta a mão para receber, crente. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo isto aqui, que vai voltar a ter cura. Deus usará a tua vida, Deus usará a tua história, para você colocar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. Não importa o grau da doença, não importa se está morrendo, você é imitador de Cristo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Adore a presença de Deus, então, irmão, e diga bem alto: ei, estou saindo daqui hoje cheio da autoridade e do Espírito Santo. Aleluia. Você pode adorar a Deus, você pode adorar a Deus, você pode adorar a Deus. A palavra está sendo pregada. Se você acredita, irmão, receba. Se você não acredita, o problema é teu. Não estou pregando para você acreditar ou deixar de acreditar. O Senhor está mandando entregar uma mensagem forte, que a igreja vai voltar a gerar fruto. Chega do tempo de ser estéril. É tempo da igreja voltar a dar fruto. É tempo da igreja gerar filhos dentro da obra. É necessário seguirmos a Cristo. A Cristo.
Os conselhos do Senhor que nos coloca diante da palavra. E olha só que interessante. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, o versículo de número 73, que Jesus estava sendo preso e Pedro estava no pátio. E Pedro, para não falar que era do grupo de Jesus, acabou se escondendo aonde? Em uma roda de fogueira. Alguém olha para Pedro e diz: Pedro, tu é igual a Jesus. Ele disse: eu não sou. Uma característica que quase ninguém prega. Só sabemos falar que Pedro é um traidor, que Pedro é um homem que nega. Ele teve falha, mas uma coisa ele aprendeu a ter. Qual foi? Se portar como Cristo, ser como Jesus, ter a mesma identidade de Jesus. Alguém olhou para ele e disse: tu és Pedro, é um deles. E Pedro disse: não sou. Mas a tua fala é igual, mas eu não sou. Pedro, tu prega igual a ele, mas eu não sou igual a ele. Mas a aparência de Pedro demonstrava quem Pedro era, porque Pedro era um seguidor, um exemplar de Cristo, e tinha a marca de Cristo sobre a sua vida. Você nunca se perguntou por que Judas Iscariote chegou lá no Getsemane e beijou o Senhor no rosto? Porque todo mundo era igual a Jesus. Quem olhava Jesus de costas, os discípulos não sabia quem era quem. Então foi necessário que Judas desse um beijo para descaracterizar quem era Jesus e quem não era. Porque se o soldado chegasse e aprendesse qualquer um, era tudo igual, era tudo a mesma aparência, parecia tudo com Jesus. E vamos olhar para a nossa igreja. Olha só como está a nossa igreja. Olha só como está a nossa geração. Não estamos parecendo mais com Cristo. A igreja perdeu a vocação, a igreja perdeu a intimidade, a identidade de Cristo. Naquele tempo se reconhecia os discípulos, porque os discípulos se portavam igual a Jesus. E hoje estamos dizendo que temos Jesus, mas não portamos igual a Jesus. Tem pessoa que anda na rua que você tem dificuldade de perguntar, de saber se a pessoa é cristã. Pode pegar a identidade, a carteirinha, você não acredita que é cristão, porque não tem a marca de Cristo. O brilho de Cristo foi embora. Ele diz: eu sigo Cristo, eu imito Cristo. Aí você olha e diz: meu irmão do céu, o que aconteceu? Ah não, eu imito a Cristo. Irmão, imitar a Jesus é se parecer com Ele. Quem é imitador de Jesus aprende a amar. Quem é imitador do Senhor aprende a perdoar. Quem é imitador de Jesus não concorda com o mundo de jovem morrendo nas drogas. Quem é imitador de Jesus não busca a fama, o forte ou dinheiro. Quem é seguidor de Jesus procura a sua alma. E olha só, para nós finalizarmos, você vê perfeitamente dentro da Bíblia que um verdadeiro seguidor não volta para trás. Tem momento difícil, mas ele não volta. Para mim finalizar, você sabe qual foi a grande dificuldade de Israel no deserto, irmão? Lembra lá? Deus tirou o povo do Egito: vem embora comigo, terra Canaã. Senhor, nós está comendo pepino, cebola e peixe. Dá nada não, filho. Lá tem um cacho de uva que precisa de 2 para carregar. Senhor, nós trabalhamos 18 horas. Dá nada não. Aonde eu preparei para vocês, é vocês que vão trabalhar para vocês. Chega de ser funcionário. Todo mundo vai virar empresário aqui. Senhor, nós moramos na casa de aluguel. Tem problema não, filho. Aonde eu vou te levar, tem casa para todo mundo. Lá ninguém passará a ser do partido do MST, Movimento Sem Terra. E o Senhor faz que aquele povo saia de lá de dentro do Egito. Só que chegado no deserto, irmão, o primeiro ano foi o ano de tribulação, porque este povo dizia que amava a Deus, mas nunca aprendeu a honrar a Deus. Esse povo dizia que gostava de Deus e nunca aprendeu a amar ao Senhor. Você lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló saiu de dentro de Sodoma. O coração ainda ficou dentro de Sodoma e de Gomorra. A Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. O que está acontecendo nessa geração que tantos pregadores estão parando, que tanta pessoa está entregando a vocação, está voltando para trás? É porque, embora seguem a Cristo, não estão tendo a característica de Cristo, não estão se parecendo com Cristo. E Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, quando eu era do mundo, eu podia beber, eu podia fumar, eu podia
me prostituir. Mas quando eu venho para Cristo, eu tenho que pegar a identidade de Cristo e dizer: não, Senhor, vamos fazer assim. Quem olha para o Senhor, olha para mim. Quem vê o Senhor, vê eu. Quem olha o Senhor, vai olhar minha vida também. Ela passa a identidade de Cristo para todos aqueles que estão à nossa volta. E eu quero dizer isto aqui em nome do Senhor. Estamos vivendo uma época, irmão, que a geração está perdendo a sua característica, está perdendo a sua identidade. Não dá para conhecer mais quem é de Cristo ou quem é do diabo. Não dá para conhecer mais o que é obra de Deus, o que é obra de Satanás, porque parece que tem tudo se misturando. Aí estamos vivendo um evangelho barateado, irmão, de pessoas que não têm coragem de pregar a Bíblia, então facilitando tudo. Hoje em dia está podendo tudo dentro das igrejas. Eu não sou contra, não estou protestando, cada um tem uma visão, mas a minha visão é diferente. No tempo de Jesus, Jesus nunca precisou colocar rap e gospel para ninguém chegar na casa do Senhor. No tempo de Jesus, ele nunca precisou colocar um funk gospel dentro da obra para conseguir ninguém. Tudo que o Senhor conseguiu, ele conseguiu pela palavra. Tudo que o Senhor conseguiu, ele conseguiu através da pregação. E nesta noite eu quero orar por você que estava se querendo se afastar de Deus, que estava querendo parar de tudo. Em nome do Senhor, se coloque de pé. Eu quero orar pela sua vida. Rafaela, louva aquele lá de novo em nome de Jesus. Vamos aqui orar.